algo aqui interessante, importante para a tua vida. Só lembrando que sábado, 7h30 da noite, é a inauguração do Templo da Bola de Neve São José do Rio Preto, né, do novo salão. Há 10 anos que eles estavam no mesmo lugar, já era um lugar um pouco já pequeno, meio precário, e eles conseguiram dar esse passo de fé, tá bom? Então, seria importante se você pudesse organizar, se você não tiver carona para ir, quiser se juntar para ir, enfim. Eu acho que é importante esses momentos, né? A gente festeja tanta coisa por aí, a gente celebra tantas coisas por aí, então a gente tem que celebrar esses avanços que Jesus faz na igreja, porque tudo que o diabo quer é que a gente fique, sendo uma igreja precária, que a gente fique aí jogado pelos cantos da cidade, né, vivendo abaixo no submundo. A igreja é o som rachando, é o teto caindo, é tudo pegando fogo. Eu creio num Deus de excelência, né? A gente pode adorar o Senhor com excelência no lugar adequado, num lugar muito bom, com ar-condicionado, e não tem que deixar de fazer missão por isso, que a galera se zanga, né? Para que comprar isso? Investe em missão, cuida do órfão e da viúva e levanta um altar de adoração com aquilo que Jesus merece, né, cara? Deus não tem problema com dinheiro, Ele tem problema se o teu coração tiver apenas o dinheiro, o teu coração tem que estar na presença dEle, amém? Então, eu quero falar um pouco com você nesta noite. Eu sei que o tema é meio pejorativo, e talvez você já tenha se ofendido com o tema e já esteja pensando aí com seus botões. Poxa vida, bordoada de novo, pastor? Pois é. Sabe quando o carro amassa a lataria e ele só volta com bordoada? Se Deus está dando bordoada na bola de neve Catanduva, é porque tem coisa para arrumar na lataria. Enfim, no dia que ele sinalizar uma outra coisa, a gente muda o cardápio e prega a mensagem do meu sonho, que é pregar sobre o amor de Deus. Enquanto isso, a gente vai aí se virando os karateки de gospel, ou seja, então quem é sábio recebe e se posiciona. Mas, tô brincando. Minha chinelada da Havaiana, já viu aquela... Lembra? Eu era do mundo. Aí tinha uma rádio chamada Transamérica. Aí tinha um personagem chamado... O cara, ele tinha uma Havaiana de pau. Havaiana de pau. Hoje em dia a criançada não é muito ligado, porque hoje em dia é bullying, né? Hoje, se falar de Havaiana de pau, no meu tempo existia Havaiana de pau de verdade. Minha mãe só pegava a Havaiana assim, ó. Pum, pum, pegava já na hora, parava na hora, cara. Era o discipulado da minha mãe. Então hoje, querida, é brincadeira, mas é verdade. Eu quero falar um pouco sobre a chinelada do pai. Tô brincando, não é Havaiana de pau hoje não. Imagina o pastor com a Havaiana de pau daqui, você não vê no culto, pum, já bate na cabeça, cai na unção. Um dia vai acontecer isso. Então fica tranquilo que o vai cuidar da sua vida, que nós vamos falar hoje, é bíblico. Mas lógico que o vai cuidar da sua vida também é uma linguagem urbana, é uma linguagem de alerta, usar no nosso dia a dia, porque quem nunca ouviu do pai e da mãe falando assim: filho, vai cuidar da sua vida, porque você quer se intrometer no meu casamento? Quem nunca teve que ser sincero com um amigo e dizer assim: sabe por que você não está bem? Porque você precisa cuidar da sua vida e deixar de cuidar da vida dos outros, no sentido de ser frutiqueiro, intrometido e fofoqueiro. Aí você fala assim: vai cuidar da sua vida? Eu, como pastor, já tive que usar essa psicologia avançada nesses 7 anos com algumas ovelhas. Eu tive que ser franco, tive que falar: querido, isso não é da sua conta. Sabe por que você está mal? Porque você, em vez de cuidar da tua vida, você quer cuidar da vida dos outros. Então, cuida de você. Jesus, ele falou sobre cuidar da tua vida. Mateus 7, versículo 1. Coloca no telão para a gente. O texto diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais, sereis julgados. Com a medida que usardes para medir
os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão, permita-me remover um cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus usando a vela de pau, cara. Você já interpretou esse texto para você mesmo? O que você entendeu? Você enxerga esse texto como uma exortação ou um texto que traz uma edificação e um cuidado? Eu não sei você, mas eu enxergo nesse texto edificação e cuidado. Então, talvez a minha ótica seja diferente da tua e diferente da ótica de tantos por aí. Enfim, porque olhando esse texto e fazendo uma interpretação bíblica correta e destrinchando alguns versículos, eu entendo em primeira instância que se você julga, parabéns, você vai ser julgado. E o ser julgado e o julgar é uma realidade da vida que de fato ninguém está isento, porque o próprio Deus é juiz e julga, e julgará a humanidade no dia do juízo. Fato. Segundo ponto, a lei da semeadura e colheita, ela reage ao mundo físico e ao mundo espiritual. É o que eu enxergo nesse texto. Lei da semeadura e da colheita. Ou ação e reação. Sabe a bolinha de ping-pong que você joga na parede e ela volta com mais força para você? É exatamente essa lei. E é exatamente também a lei do julgamento. Então, se você julga, você vai ser julgado numa maior proporção que você julgou. É interessante que Deus usa essa ação e reação, faz parte da própria vida, para nos julgar para aprovação ou para reprovação. Então, o que você pode estar vivendo hoje é exatamente fruto de alguns julgamentos bons ou ruins que você fez por aí. Então, cuidado. E o que eu entendo sobre cisco e trave nos olhos? E o que eu entendo sobre cisco e viga nos olhos? Os olhos falam de visão, um lugar sensível, uma janela da alma. Não tem como você enxergar bem o que realmente é se tiver sujeira, se tiver encebado. Você não vai ter uma definição da claridade. Porque pode haver uma viga, ou pode haver um cisco, ou pode haver uma sujeira. Aí Jesus continua no versículo 5. Ele fala, hipócrita. Ele chama os discípulos, ele fala, hipócrita. Na minha tradução, é o que minha avó dizia. O sujo falando do mal lavado. Então, o hipócrita, que é o sujo falando do mal lavado, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então você pode ajudar o seu irmão no sentido dele ver com clareza algumas coisas em sua vida que estão erradas? Sim. Mas antes você precisa olhar para a sua própria vida? Sim. Se há áreas as quais você precisa melhorar, arrumar, consertar, se alinhar, para depois você poder emitir um julgamento. Então, quero entender com você que a Bíblia nunca disse, a Bíblia não diz que você não pode julgar. Afinal, um pastor, ele tem autoridade dada por Deus para julgar as suas ovelhas. Um pai e uma mãe têm autoridade dada por Deus para julgar os seus filhos. Um governo tem autoridade para julgar o seu povo. Um tribunal tem autoridade para julgar um réu.
Claro que sim. Claro que temos. Claro que podemos. Então, vamos trazer uma compreensão aqui, para trazer um alinhamento. Então, o que a Bíblia está nos dizendo, eu estou repetindo o que eu já li, o que eu já expliquei, mas o que a Bíblia está nos dizendo é que você pode dar a sua opinião, você pode, então, estabelecer uma crítica ou um comentário, seja bom ou seja ruim, só que primeiro, inclusive, nós, pastores, líderes, pai e mãe, só que primeiro nós temos que olhar para nós. É que nem o pai que bebe, que fuma e fala para o filho, não bebe, não fume, está lá enchendo a cara e vivendo a vida louca. Sabe por que você tem que se analisar? E a reflexão nós realizamos a Santa Ceia uma vez por mês, porque aquilo que você denuncia vai voltar contra você. Aquilo que você denuncia, aquilo que você julga, ou aquele que você julga, ou aquele que você disciplina, ou a crítica que você faz, ou aquilo que você direciona, vai voltar contra você. Menos cedo ou mais tarde vai voltar. Eu costumo sempre falar para os diáconos e presbíteros que pregam: você está no ministério profético, e toda palavra que você pregar, você vai ser provada por ela na mesma semana. Pode ser depois do culto, pode ser antes do culto, mas você vai ser provado por aquilo que você prega. Então, na provação, ou você vai ser aprovado, porque você vai superar, vai resistir, vai permanecer, vai perseverar e vai romper, ou você poderá ser desaprovado. Então, querido, isso é muito importante. A gente precisa, antes de estabelecer um julgamento, olhar para nós. O mesmo crivo do julgamento que eu tenho pelo meu próximo, primeiro eu preciso ter por mim mesmo. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Já o capítulo 3, versículo 1 diz também: caros irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, porque o quanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso é fato, isso é vida. Não tem como você ser mestre, ser pastor, ser pregador, ser político, ser empresário. Não tem como você querer empreender em qualquer área da vida se você não estiver ciente que você vai ser julgado, que você vai ser criticado. Você vai ser julgado para o bem, porque as pessoas vão te aplaudir, e você também vai ser julgado do lado mal. Isso é fato da vida. Então, se você quer viver rompimento, bem-vindo ao clube do julgamento. Não tem como. Faz parte do processo e do caminho. Só que, fica tranquilo, porque esse não é o conteúdo da mensagem. Não é. E agora eu chego na parte boa da mensagem, que é o cuidar da tua vida. O cuidar da tua vida, ou cuidar da sua vida hoje, é a necessidade de todo crente que está dentro de uma igreja. Primeiro você cuida da sua vida, para depois ajudar, para depois discipular, para depois liderar, para depois pregar, para depois direcionar, para depois exaltar alguém. Está me ouvindo? Enquanto você não cuidar nem de você, esquece algumas coisas do Senhor. Pode ser prosperidade, pode ser ministerial, pode ser um sonhado casamento. Não vai acontecer se você primeiro não cuidar de você. Então, eu te pergunto agora, para todos aqui, galera que está no áudio, você que está no fundo, você que está sentado lá fora dentro do carro, como você tem cuidado da sua vida? Isso é bíblico.
primeiro ponto que você precisa cuidar, e só você pode fazer isso por você, é cuidar da tua vida espiritual. Mas eu aprendi, é o pastor que cuida da minha vida espiritual. Ensinar errado. É religião isso aí. Alguém quis te controlar, te manipular e te deixou estagnado na fé. Você é responsável pela tua vida de oração, em realizar um jejum periodicamente, de ler a Bíblia, isso é, se você tem Bíblia, não responde para mim. Qual foi a última vez ou aonde você deixou a tua Bíblia? Aí passa um filme na tua cabeça, né? Nossa, minha Bíblia está há 5 anos atrás, deixei ela no banco lá do outro ministério que eu congregava. Fala, Deus. Oração, jejum e leitura da palavra. E confissão de pecados? Quem confessa o pecado? Você confessa seus pecados ao Senhor. Você que decide abandonar o pecado, o arrependimento, a santificação, são escolhas, porque se você não quiser, não tem como você se arrepender. O Espírito Santo, ele bate a porta do teu coração, é você que escolhe abrir ou não, ou continuar do mesmo jeito. Aliás, santificação, uma vida de santidade, separação, está na Bíblia inteira, porque Deus é santo. Só que tem mais ainda relacionado à vida espiritual. É um chamado fruto do Espírito. Está no livro de Gálatas. Você não sabe porque você nunca leu. Fruto do Espírito, ele vem através de um relacionamento com o Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Só que é lógico que os crentes, eles preferem a vassoura ungida, o amuleto ungido, o óleo de Israel para colocar em casa, do que praticar a palavra, do que ter que orar, do que ter que jejuar, do que ter que confessar seu pecado, se arrepender, mudar de vida. Não, é mais fácil alguém orar por mim e minha vida mudar. Não vai acontecer. Uma oração ungida não tem poder de mudar você se você não tiver arrependimento. Entendimento que você precisa mudar algumas coisas em você, melhor, você precisa cuidar da tua vida. Um outro ponto interessante, vida mental, cuidar dos nossos pensamentos. A gente vive um tempo que as pessoas estão doentes, mentalmente enfermas. Não é pouca gente. Eu já cruzei o caminho, eu já entendi que estava vivendo ou está vivendo até hoje algum tipo de distúrbio mental. Então, além de cuidar da vida espiritual, e todos esses pontos de cuidado com a vida espiritual também podem ser aplicados no cuidado da vida mental. Não é pouco a quantidade de crente. Eu não falo das pessoas que estão no mundo, ou dos pequeninos que estão se convertendo agora ao Senhor. Eu não falo daqueles que estão, tipo, na boca do tráfico de droga. Eu sei que tem muita gente no mundo que está passando por depressão e doença mental. Só que também tem muito crente, conhecedor da palavra, que também está vivendo algum tipo de distúrbio na sua mente. Por quê? Pode ter muitos motivos, mas a omissão de todos os pontos que nós lemos sobre ter uma vida espiritual saudável tem causado um reflexo de doenças mentais na vida de bastante crente, muito homem e mulher de Deus, porque a nossa vida depende daquilo que a gente pensa. Eu quero ler 2 textos com você, rapidão, por causa do tempo, quero dar uma adiantada aqui. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz, concluindo, caros irmãos,
absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensar. E você me pergunta, pastor, mas é muito difícil, porque eu trabalho num lugar que toca música sertaneja, que toca música funk, que toca o dia inteiro gente da minha casa falando palavrão. É desafiante para todo mundo. Ninguém disse que seria fácil. Então, é difícil, é desafiante, só que se você não aprender a controlar os seus pensamentos, se você não aprender a ler a palavra e a meditar na palavra e aplicar a palavra de Deus na tua vida, você não vai viver prosperidade. E quando eu falo prosperidade, prosperidade é muito mais que dinheiro. É muito mais que dinheiro. Prosperidade no dia de hoje é também ter, além de uma vida espiritual razoável e maravilhosa na vida do crente, é ter uma mente saudável. O campo de batalha é tua mente. Leia um livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. É na tua mente que as batalhas espirituais acontecem. É na tua mente que o inimigo fala. É na tua mente, sabe, quando vem aquele pensamento, que você pensa, como seria se eu adulterasse? Como seria se eu pegasse esse dinheiro e colocasse no bolso? Como seria a minha vida se eu usasse algum entorpecente? Como seria exatamente o diabo falando com você? E muitas vezes a gente não se dá conta. A gente está conversando o dia inteiro com o diabo, porque o pensamento é só pensamento ruim. É pensamento de raiva, é pensamento de mágoa, é pensamento de tristeza, é pensamento porque minha vida não está muito boa, é pensamento porque eu não tenho dinheiro, é o pensamento porque eu não sou feliz. E como que você combate o pensamento? Repreendendo, falando, amarrando, expulsando, no nome de Jesus, porque pensamento de Deus estará alinhado com a palavra de Deus. Só que se você não conhece a palavra de Deus, como você vai discernir os pensamentos do Senhor? Eu estava tomando banho e Deus falou comigo assim. Aí você fala, pô, mas Deus fala com o pastor tomando banho? Lógico que fala, tomando banho, fazendo qualquer coisa no dia. Deus fala, cara. E Deus falou comigo assim, sabe por que muitos crentes, eles não conseguem entender o engano? Eles caem que nem patinhos, como um rato numa ratoeira, porque eles não têm relacionamento com a verdade. É que nem a nota de dólar, cara. Para você conhecer uma nota falsa de $1, você precisa ter uma experiência, você precisa ter um relacionamento, você precisa estar especializado em conhecer a nota verdadeira. Então, a partir do momento em que você tem e busca o conhecimento da palavra de Deus, você não cai mais em engano, você não cai mais em lorota, porque a palavra de Deus, ela é vida. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. A seta, ela pode vir, o pensamento, ele pode vir, você fala, opa, isso não é de Deus, está repreendido agora, eu expulso. Saia pensamento de tristeza, de murmuração, de reclamação. Sabe quando você, mulher, do nada vem aquele pensamento, eu vou chegar, se arma para arrebentar teu marido com palavras e comportamento? É nessa hora que você olha para a palavra de Deus que está dentro de você e você se posiciona não como uma mulher louca, histérica, mas como uma mulher que é edificadora do seu lar, que é intercessora do seu lar, que é a mulher doce e saudável na sua mente. Estamos aqui? Quando Josué ele foi incumbido de entrar na terra da promessa, uma das direções que Deus, meu Deus do céu, que Deus deu a Josué, entre tantas direções, foi que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita dia e noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, que desse modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Quer prosperar? Quer romper? Quer avançar? Larga um pouco o misticismo e a mandinga gospel.
comece a meditar na palavra. Se possível, adore com canções que falam da palavra. Se possível, que as tuas orações tenham base bíblica de conhecimento. Você entende isso? Sabe aquela Bíblia Almeida corrigida que não mede tudo, mas no final está lá, referências, alegria, versículos sobre alegria, versículos sobre paz, versículos sobre amor, versículos sobre perdão, versículos sobre cura. Você pega o teu caderno e coloca todos os versículos ali e escreve tudo. Aí depois que você escreveu tudo, cara, você vai orar e você vai falar: Senhor, eu estou doente, mas a tua palavra diz. Eu estou mal, mas a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E você começa a aplicar a palavra de Deus nas tuas orações. Digo mais, talvez você não consiga ler, mas talvez você seja aquele cara que escreve. Você pega a Bíblia, pega um caderno e começa a escrever a Bíblia. Desde Gênesis, começa lá em Gênesis 1, começa a escrever, começa a escrever, começa a escrever. Porque você está lendo e você está escrevendo e essa palavra está te alimentando. Então, qual que é o erro do cristão hoje que tem levado muita gente à estagnação e retrocesso? Não ter relacionamento com a palavra de Deus. Ah, pastor, é que eu não gosto de ler. Brasileiro não lê. A nossa cultura é uma cultura que diz assim: não lê. Fica no TikTok, mas não lê. Você vai ter que romper com a leitura, porque um dia eu vim do mundo. Eu nunca tinha lido, eu não lia nem o manual do carro. Eu não lia nem a bula do remédio. Só que um dia Deus me falou: você vai ser um pastor. Qual que foi a minha primeira atitude? Leitura bíblica. Livro. Ouvi a palavra. Cansei de ouvir o Cid Moreira lendo a Bíblia e narrando, cara, com foninho de ouvido, correndo, foninho de ouvido, e o Cid Moreira falando: no princípio Deus criou os céus e a terra, enfim, e continuou falando. Cara, não tem como. Você vai ter que ler a tua Bíblia, meu. Não vai ter outro jeito. Então, se eu quero cuidar da tua mente, da minha mente, eu preciso ter uma vida espiritual e eu preciso ler a palavra de Deus. Só que isso também vai refletir no cuidado com as suas emoções. Repete comigo: eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu não vou poder cuidar das tuas emoções por você, nem na tua mente, nem na tua vida espiritual, nem o psicólogo, nem o terapeuta, nem o coach, nem o teu pai, nem a tua mãe, porque eu não passo o dia todo dentro de você, nem junto com você. Só que o Espírito Santo de Deus, ele vive em você. Deus está o tempo todo contigo. E a gente está procurando consolo, alguém que nos ouça, alguém que carregue a nossa bagagem. Você pode até encontrar numa sala de aconselhamento, numa sala pastoral, terapeuta, um psicólogo. Só que se você não entender que você é o responsável de governar a tua mente e de governar as tuas emoções, você vai passar por essa vida, que é pouca. Desculpa, acho que você não sabia, mas você vai morrer. Um dia você vai morrer, queridão, queridona. Todos nós iremos morrer, então a vida é curta, e a vida passa rápido, e o tempo vai, e você só tem essa vida para viver nessa terra. Então, pior do que ir para o inferno, pior junto, além de ir para o inferno, imagina se viver o inferno na terra com uma qualidade de vida lá embaixo. Tudo bem, você vai para o céu, chapiscar de fumaça. Mas imagina você viver uma qualidade de vida e Jesus vai falar assim: cara, você viveu desse jeito porque você quis. Te dei a minha lei, a minha ordenança. Por que você não observou a minha palavra? Por que você não manteve uma chama acesa de oração comigo? Por que você não me obedeceu? Por que você não valorizou os cultos de quinta-feira, os cultos de ensino, os cultos da palavra, a pregação de domingo? Por que você não aplicou? Então, querido, você está passando algumas coisas na tua vida hoje, como crente, me desculpa falar, por imaturidade. Ou como minha avó dizia, você está sendo bobo. Ou como um maluco da esquina falaria para você, você está sendo um otário. Porque você tem toda a condição, você tem a palavra de Deus na tua mão,
Você tem um Deus que ouve a tua oração, ou você acha que Deus, a minha oração é mais poderosa que a tua? Te ensinaram que a oração do pastor é mais poderosa que a minha. Você está com 15 anos, 20 anos de crente. Você acredita que a minha oração é maior que a tua oração? Que a minha oração pelo teu filho é maior que a oração de um pai, de uma mãe, por um filho, de você pela tua própria família, pela tua própria vida? Te enganaram também. Enganaram há muito tempo. Porque a tua oração tem o mesmo nível de poder da minha oração. A autoridade que você tem como crente em Jesus para expulsar demônio, para orar por enfermo, é a mesma autoridade que eu tenho. É a mesma autoridade que um pastor, que um líder tem. Você tem plena condição de colocar os demônios para correr. Você tem plena condição de jejuar, de ler a Bíblia, de orar, de falar: Deus, fala comigo, me dá um direcionamento. Eu quero te ouvir. Deus vai falar, como Deus está falando através da palavra hoje. Então eu percebo que muitas vezes nós somos como aquele filho adolescente. A gente não é mais criança, mas quer ser criança. A gente já cresceu, está adulto, mas a gente quer as coisas de menino, querido. 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu falava com o menino. Agora que eu sou adulto, eu procuro as coisas de adulto. Então, agora que você cresceu no Senhor, ai, pastor, por favor, vai lá orar pela minha avó que está mal no hospital. Eu vou, para não ficar chato. Mas se o pastor não puder ir, intercessor, diácono, vai lá orar por mim, porque eu estou mal. Santo Deus do céu, se não tiver ninguém, ou melhor, mesmo que tenha alguém, vai você. Vai você e ora, vai você e intercede, vai você colinho e unge, vai você e declara a cura, vai você para que você tenha essa experiência, porque senão a gente vai ficar azul roxo de cantar a criação, espera a manifestação dos filhos. Aí quando você tem uma oportunidade de desbravar, cara, você não desbrava, aí você quer terceirizar pastor, para o líder de célula, para a pessoa que está ali. E falo sincero com você, posso fazer no meu coração? Dá até vergonha, porque às vezes o líder de célula é mais novo na fé do que você, ou às vezes é diácono como você, ou às vezes tem o mesmo tempo de igreja como você, ou está ali na função e você está terceirizando algo que poderia você pegar a bola, chutar para o gol e ter uma experiência, querido do céu. O dia que você entender quem você é, o que você carrega, que Deus é contigo, a palavra que você tem para transformar a tua vida na tua mão, o dia que você entender que você não é só evangélico para sentar na cadeira e pregar culto, e que você é filho, rapaz, as coisas vão mudar, porque o diabo sabe quem você é. O diabo olha para você e fala: ainda bem que ele não sabe, que ela não sabe que ela tem unção, ainda bem que ela tem medo de usar o nome de Jesus, ainda bem que ela não se enxerga como ela é. Então, a partir do momento, no dia que você se enxergar como Deus te enxerga, acabou a religião, velho. Você vai rasgar a carteirinha de evangélico, aí você vai caminhar como filho, você vai se sentir amado, você vai ter paz, a presença vai estar na tua vida, você vai entrar no mercado e vai cair endemoniado lá do outro lado da prateleira, pum, no chão, e caiu por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, querido, se você soubesse quem você é, cara, a tua vida hoje estaria totalmente diferente. Seria uma aventura maravilhosa, e não uma tristeza. Então é tempo de virar essa chave e cuidar da tua vida emocional. Davi falou um pouco sobre esse cuidado da alma. Ele disse assim, no seu Salmo capítulo 42: por que está assim tão triste a minha alma? Por que martiras o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Outros salmos falam sobre Davi, esse homem chamado Davi, falando com a sua própria alma. Eu falei isso um pouco no culto do domingo passado. Nenhum ser humano consegue acordar motivado todos os dias. Se você consegue acordar motivado todos os dias, me fala, porque eu estou precisando saber qual é o segredo, porque é impossível.
Você acordar todo dia feliz, alegre, saltitante, caralho, não é assim que funciona. A nossa alma é que nem aquele carrinho de flexão, tem que pegar impulso, velho. Tem que pegar impulso. A nossa alma, cara, é que nem aquele brinquedo que você gira, craque, fica girando. Aí você solta, o carrinho vai. A nossa alma precisa dar partida. Como eu dou partida na minha alma? Com disciplina. Fazendo o que eu tenho que fazer, independente disso, tem que ser feito. E quando você toma atitude, levanta, lava o rosto, fala, não, vou para a igreja. Olha como que a igreja te molda para a vida. Porque aqui você tem horário para chegar na zeladoria, horário para chegar na intercessão, tem disciplina para restabelecer canções do ministério de louvor. Se faz tudo, eu não sei. Mas que tem disciplina, hora e organização, tem. Então, isso você pode ver pelo lado mal. Só que isso está forjando você, porque no dia a dia da tua vida é uma bagunça. Você não tem horário para nada, é tudo descontrolado, é tudo de qualquer jeito. Então, a igreja, ela te educa para que você seja alguém para que você seja um agente de transformação de vida, você entende isso? A igreja te capacita, te prepara, porque você, querendo ou não, se você estiver numa empresa, tem hora para entrar, tem hora para sair. Entende isso? Disciplina muda a emoção. Disciplina muda a mentalidade. Disciplina, e se tiver motivação no meio do caminho, é bônus. Mas se não tiver motivação, eu vou realizar do mesmo jeito, cara. Você percebe que a gente precisa fortalecer nossa mente? Mente forte, cara. Mente forte. Mentalidade forte. Eu vou fazer e vou fazer. Eu vou levantar e vou resolver esse problema. Eu vou atrás, eu vou orar. Não é o que eu estou sentindo, é o que precisa ser feito. Isso é fé também. Disciplina diária para que a tua vida mude. Outro ponto importante sobre cuidar da nossa vida, rapaz, é cuidar do seu corpo. Você só tem esse corpo. Se você perder esse corpo, já era. A palavra de Deus, ela fala, 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porque está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete, todavia, quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Onde está isso, pastor? Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre glorificar a Deus com o nosso corpo. Pastor, não entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Então, quer dizer que o meu corpo precisa ser santo, se eu me abster do pecado. Quer dizer que, então, a Bíblia fala da importância do cuidado com o corpo. Você me desculpa, cara. A galera que tem chamado para intercessão se perde em altas viagens místicas, cai num monte de engano por aí, fica vendo anjo, lutando com o demônio, mas não cura do corpo. A Bíblia fala de um Cristo que tinha um corpo que foi moído na cruz do Calvário. Um corpo que carrega o Espírito Santo. Eu sei que você está já enjoado de falar, eu sou prova disso. Eu estava com 18 quilos. Estava. Perdi. Gordura. Eu estava com 105 quilos, perdi 18 quilos. Por quê? Estética. Cuidado com o corpo. Por quê? Se eu não estiver bem com o meu corpo, se o meu corpo travar, parar, você fica sem pastor. Talvez uns 6 meses, 1 ano, com os presbíteros tocando a igreja. Enfim. Aí eu fico lá, minha esposa toca o barco, casa com outro cara, porque eu estou paralisado com a boca torta numa cama. Por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo. Então, você precisa entender que santidade também, além de abster do pecado, além de não viver em imoralidade sexual, santidade também é se alimentar bem. E se alimentar bem não é comer de tudo.
Se alimentar bem é se alimentar com aquilo que o teu corpo realmente precisa, para que você possa dar uma resposta para a tua própria vida, para que você possa servir no reino, para que você possa dar uma resposta para o teu chamado. Se o teu corpo não estiver bem, você me desculpa, querido. Uma hora você vai travar, pifar. Infelizmente, isso é uma realidade. Um outro ponto que você precisa cuidar da sua vida é cuidar da sua vida financeira. Rapaz, a gente cuida muito mal da nossa vida financeira. Aí depois chega e fala, pastor, estou tudo descontrolado, estou sem dinheiro. Ué, está sem dinheiro. Por quê? Porque administra mal. Porque gasta demais, porque não precisa. Porque não tem uma planilha de contas. Porque quer viver a vida que não tem. Pastor, estou quebrado. É interessante, quando o crente está próspero, ele não dá trabalho nenhum. Tem ninguém procurando pedindo oração. Está com dinheiro, estou feliz. Acabou o dinheiro, cara, já entra no culto assim, com a cabeça baixa, desanimado, quebrado, não sei o que eu faço, não consigo dormir. Então, é uma dica para a tua vida financeira: não gasta mais do que aquilo que você tem de salário. Muito simples. Viva a tua realidade. Cuidado com dois principais que se chamam credit card e Visa, porque está matando muito crente de infarto por aí. Logicamente, seja fiel no teu dízimo, fiel na tua oferta, porque é princípio bíblico. Mas a unção de José me leva a administrar debaixo do governo de Deus. A unção de José salvou o mundo, salvou nações, porque ele cuidou de um recurso que não era dele, como se fosse dele. Então, aquilo que Deus te deu como recurso não pertence a você, pertence a Deus. Então, administre para Deus, administre para a tua família, administre para o próximo, administre segundo os interesses do reino, realize uma administração justa. Porque senão, cara, você vai ficar sem garganta de orar. Pode ir o maior profeta do poder aqui, colocar a mão na tua cabeça, porque você não prospera. Mas se você não aprender a governar tua vida financeira, a tua vida vai ser um caos essa terra, uma montanha russa. Então administre com seriedade, com sobriedade a tua vida financeira, porque daí Deus vai olhar para você e falar assim: ótimo, ele é um bom administrador de recursos, eu posso confiar riquezas a ele, porque eu sei que ele não vai se perder com o dinheiro. Você entende isso? Então, um outro ponto importante agora, de cuidar da nossa vida, é cuidar da nossa família. A família é tua. A esposa, o marido é teu. Os filhos são teus. Mateus 16, versículo 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Perder a alma. Fala também de perder a família. Você já ouviu isso 300 vezes. O teu maior, não está falando que é o único. Tem gente que pega isso e fala: meu único ministério é a família, não me envolvo mais com nada na igreja, não quero saber de evangelismo. Não, o teu maior ministério entre todos os ministérios que o Senhor Jesus te entregou e vai te entregar é a tua família. 1 Timóteo 5, versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então, eu lhe pergunto: como está o seu casamento? Marido, eu te pergunto: como está o seu casamento? Eu queria que essa mensagem fosse no culto de domingo, com a casa inteira, com a igreja cheia, porque o que mais tem hoje, no nosso tempo, são casamentos destruídos, pessoas separadas que vivem debaixo do mesmo teto, vivem como cão e gato, vivem como desconhecidos,
vivem como meros amigos, porque o marido dorme no sofá, a esposa dorme na cama, ou então cada um dorme no seu quarto e no dia a dia estão juntos, mas não tem compromisso algum, mesmo com a aliança no dedo. Isso é fato. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre casamento? Grifa na tua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 22, e lê todo dia. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amais a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com lavada água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Onde está isso? Está na Bíblia. É o que você acha, pastor? Não é. É o que a Bíblia diz. Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O padrão está aqui. Só que, além de cuidar do casamento, há filhos. Eu lhe pergunto, como está a paternidade? Quando fala paternidade, não fala apenas a figura do pai, mas a figura de um pai e de uma mãe. Como está a paternidade dos seus filhos em casa? Eu passei um vídeo domingo passado, que a pastora Denise, ela postou na rede social. Eu não vou entrar nesse assunto de novo, mas você precisa cuidar do teu filho. Celular é um câncer nessa geração. Tem filhos se acabando com o celular. Já é provado pela ciência que o celular modifica o cérebro do teu filho. Você entende? E o teu filho não quer o que você pode dar para ele. O teu filho quer você. Como que eu sei disso? Porque eu vivo lá estruturado. E o que eu queria não era aquilo que meu pai me dava. O que eu queria era o meu pai. O que eu queria era a minha mãe. Então, o que o teu filho quer é você. É um pai e uma mãe presente. É uma mãe amiga. É um pai amigo. É um pai que ensina, direciona. É uma mãe presente. Cada um cumprindo o seu papel. Eu acho que você já sabe qual é o seu papel. O seu papel não é esmurrar o teu filho. E pior, na frente de todo mundo vê que você dá tapa, que você é um grosso com teu filho. Se você não respeita tua família, teu filho, ele é mais, você vai respeitar o teu próximo, o teu pastor. Então, querido, quer viver mudança com teu filho? Ah, meu filho está irritado. Meu filho está dando trabalho. Meu filho está louco. É porque talvez não reflete quem você é. Você precisa cuidar da tua família, do teu filho. Teus filhos são a maior riqueza que você tem. Eu não tenho filhos, mas se eu for me padronizar por alguns pais, e da maneira como alguns pais cuidam dos seus filhos, ou lidam com o casamento, cuidando dos seus filhos, eu falo, pelo amor de Deus, eu ter filho para viver desse jeito, para viver reclamando, porque filho não pode ser, pelo menos eu não quero ter um filho que seja um estrovo, que seja um obstáculo, que seja uma dor de cabeça para mim, porque filho é bênção para você. Então, eu não me baseio no casamento, no padrão dos crentes, tendo aquilo que eu escuto por aí. Eu me baseio na Bíblia. Eu me baseio naquilo que Salmo 127, versículo 3 diz, contra os teus filhos, eles são a herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. Bem-aventurado o mãe, cuja aljava dele está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles, junto às portas da cidade. Quer uma dica para ser bem didático? Vai fazer um esporte com teu filho, com a tua filha, vai no cinema com teu filho, com a tua filha, vai comer, vai servir ao Senhor, fazer uma zeladoria com teu filho, com a tua filha. Cara, que ele seja teu parceiro, que ela seja tua parceira. Ensina a ser mulher, ensina a ser pai, vai caçar, vai jogar futebol, vai fazer uma coisa, não fica bloqueando, porque meu filho, minha filha são pessoas, são gente. Aproveita a idade porque vai crescer, agradeça. Que tem muito casal que não pode ter filho e você tem 1, 2, 3, 4, 5, querido.
monta um time de futsal, monta um ministério de louvor, mas não coloca na tua boca, no teu coração, o teu filho como um empecilho, como uma desculpa, como um bloqueio. Eu não posso porque eu tenho um filho. Querido do céu, leva eles para viver com você o teu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Que é o que eu faria. Um outro ponto importante, que é o último, prometo. Cuidar da sua vida fala também de cuidar da família de Deus. Servir ao Senhor. Parábola dos talentos. Tem um versículo básico aqui que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 58. Meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Ou seja, entenda uma coisa, tua família é teu maior ministério, mas existe o ministério de Cristo que se manifesta através da igreja, para que você sirva ao Senhor com tua própria vida, e assim você manifesta o reino de Deus. Isso não ficará sem recompensa, nem aqui nessa terra e nem na eternidade. Como que eu faço isso, então, se eu tenho uma família? É a palavra que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor. Eu e minha casa somos a igreja, somos a porta do céu. Eu e minha casa, nós somos os guerreiros, a linha de frente de Deus. Ontem na oração, eu olhei assim, falei, gente, mas que exército mais, né, cara, estranho. Porque quando fala que a igreja é um exército, qual que é a figura que a gente tem? Todo mundo fardado. Só que, de fato, a igreja como exército é aquela mãe com 5 filhos, com criança no colo, é aquele pai puxando o filho, é aquela família saudável. Então, você olha para a aparência do exército e fala, meu Deus, como que esse povo vai orar na frente das escolas? Só que você ora de forma natural. Só que imagina Deus olhando e falando assim, esse é meu exército. Essa é a mãe, esse é o pai, esse é o filho, essa é a família, esse é o meu exército. São eles que vão manifestar o teu reino, meu reino. Então, se Deus fala isso, está falado. Se Deus fala que nós somos o exército de Cristo, independentemente se está com uma madeira aqui, mamando aqui do lado, levando, indo para cima, para baixo no mercado, expulsando o demônio, pegando a criança, fala, filho, vamos lá expulsar o demônio comigo. Isso é reino de Deus. Então, eu creio que muitas vezes a gente é bloqueado na nossa mentalidade, impedido de ver algumas coisas do Senhor, porque a gente coloca um peso a cada minha esposa que eu não posso, cada do meu marido que eu não posso, cada dos meus filhos que eu não posso. Querido, muda a tua ótica e você será muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Em nome de Jesus. Mateus 7, versículo 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Falamos sobre 7 pontos importantes. E dentro desses 7 pontos foi questionado como está a tua casa. E a tua casa é a tua própria vida. Como que ela está? Quando a gente leva alguém em casa, a gente quer mostrar o que a casa tem de melhor. A gente quer mostrar o que a casa tem de boa, a gente pinta a sala, a gente limpa a casa, principalmente as mulheres. Só que, muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, nós escondemos algumas rachaduras. Em dia de rede social, não se engane com rede social. Sabe aquele casamento perfeito, daquela pastora perfeita, daquele pastor perfeito, que é muito diferente de mim, que não tem nada
nada a ver com o pastor, porque a gente é tão imperfeito, aquilo não é real. Como que você acredita em um casamento perfeito e se sente mal porque o seu não é perfeito, mas o dela é perfeito, o dele é perfeito, da igreja da família, da igreja do amor, da igreja do céu. Me desculpa eu desanimar você, mas não há casamento perfeito, vida perfeita, casal perfeito, pastor perfeito, liderança perfeita, igreja perfeita. Pode até ter uma cara de perfeição, uma maquiada por fora, mas por dentro sempre vai ter uma rachadura a ser tratada, algo a ser consertado, porque assim como a nossa casa, se você for reformar, é uma reforma sem fim, a nossa vida aqui nessa terra também é uma reforma sem fim. Então, eu lhe pergunto, como estão os fundamentos da sua vida? Aquilo que ninguém vê, sabe aquela cueca furada, aquela meia furada que você usa? Só você vê, assim também na tua vida. Como que está a tua vida, aquilo que ninguém vê, cara? Mas Deus vê. Aí você me pergunta, pastor, então eu tenho que ser perfeito? Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, um anjo, ele é perfeito porque ele é um ser espiritual, o céu é perfeito, só que, meu Deus do céu, nós somos imperfeitos. Vou repetir de novo. Pastora não é perfeita. Eu não sou perfeito. O ícone da internet, o cara que você se espelha, aquele cara espiritual, uau, que via, que chapava, que vinha, trazia a presença e a glória. Cara, ele não é perfeito. Isso é bom, porque na nossa imperfeição, como gente, como pai, como mãe, você tem a oportunidade de viver mudanças. Eu vou falar uma coisa poderosa, cara, você pode mudar, você pode se tornar o que você quiser, você pode viver mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças espirituais, mudanças mentais. Deus nos deu uma dádiva da imperfeição e nos fez seres humanos mutáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Então você pode mudar através de Cristo. O se tornar parecido com Cristo é ser parecido com Ele. Você pode caminhar em direção à perfeição na eternidade e se tornar uma pessoa um pouco pior a cada dia, um pouco melhor a cada dia, mas um pouco pior a cada dia. Então eu quero entender que o segredo está em progredir, em crescer, em, pelo amor de Deus, amadurecer, aprender, transformar-se, consertar-se, mudar-se, porque há uma graça sobre a tua vida, há um amor sobre você, há o Espírito Santo que te ajuda em suas fraquezas. Então, por que você vai continuar sendo a esposa que você é rixosa, ou o marido que você é chato, ou a pessoa que você é complicada, ou o crente que você é imaturo? Querido, toma uma decisão na tua vida de mudar. Mudança. Ah, pastor, eu entendi, só que eu me sinto desconfortável, me sinto confrontado, eu me sinto ofendido, eu estou conseguindo o meu objetivo, se você está se sentindo desconfortável, porque a palavra de Deus genuína, ela vai trazer desconforto. Se você falar, puxa, o culto foi bom, o culto foi top, cara, puxa, cara, Deus não falou no culto. Mas se você sair com raiva do pregador, conseguiu o objetivo, você foi confrontado pela palavra. Então, querido do céu, a gente precisa viver, crescer, cuidar da nossa vida, para poder cuidar das pessoas em nossa volta. Entende? E Deus te chamou para ser o cara que vai arrancar o cisco e a viga do olho de muita gente, né? Você passar pelo teu processo. Em 26 de 3 de 2015, houve algumas enchentes no Chile, na cidade de Copiapó, no norte do Chile. Milhões de pessoas perderam suas casas.
Aí ficava inviável construir casas no lugar ou reformar. Então o governo construiu novas casas em outro lugar e indenizou todos com o recurso necessário para edificar essas casas novas. Um detalhe, essas casas eram ocas, como esse salão. Era tipo assim, salas vazias, sem repartição, sem estrutura, sem iluminação, sem encanamento adequado, ou seja, tinha só uma torneirinha dentro da casa. Casas ocas. Só que Deus deu para o povo, para cada família, o recurso. O governo deu para cada família o recurso. O governo deu para cada pessoa as ferramentas necessárias. E como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cara, não é que nem nossa casa de alvenaria, que você levantou, construiu, o pedreiro faz. Lá a casa é de madeira, então o cara, ele meio que vai mexendo na casa, ele vai consertando a casa, ele vai mudando a parede de lugar. O próprio dono da casa, ele faz isso, então é mais ou menos isso. Então as pessoas receberam suas casas, e cada família tinha incumbência de construir essa casa por dentro, da melhor maneira e da melhor forma que quisesse. Só que aconteceu algo interessante. Passou alguns anos, algumas casas se tornaram casas maravilhosas, lindas, né? O cara mudou a arquitetura por dentro, o cara puxou um puxadinho, né? Só que teve casa que continuou oca do mesmo jeito, mesmo a família morando lá dentro, porque foram preguiçosos. Não quiseram construir, não puseram ali reformar a casa por dentro. O que eu entendo com isso? Eu entendo que nós somos iguais perante Deus. Perante Deus, nós temos as mesmas oportunidades. Então, se nós temos as mesmas oportunidades mediante a palavra, independente do teu passado, se nós temos a mesma oportunidade perante a palavra de Deus, você tem a mesma oportunidade na palavra de Deus que a Ruth Catala tem, que o apóstolo Rina tem, que o Malafaia tem, que o Elon Musk, se fosse crente, tem. Você tem a mesma oportunidade, cara, que as pastoras entendem. Você tem a mesma oportunidade que o empresário do reino tem. Você tem perante Deus a mesma oportunidade que todos têm para viver o teu propósito de vida. Então, querido, por que muitas vezes você não vive? Vou te falar uma coisa importante. Sabe por que você não vive? Por causa das tuas escolhas. É um caminho largo. É difícil. Puxa, é difícil. A vida é difícil. É difícil viver na pobreza? Sim. É difícil enriquecer? Sim. É difícil viver no pecado? O pecado mata, destrói. Nas drogas? Sim. É difícil santificar? Sim. É difícil cuidar de um casamento? Sim. É difícil divórcio? Sim. É difícil ter filho? Sim. É difícil não ter filho? Sim. A vida é difícil. Então, por ser difícil, a gente trava. Não avança. Não tem coragem, porque a gente tem medo de doer, de perder. Eu vi a biografia de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Sabe quantas vezes ele se candidatou à presidência? Se eu estiver enganado, foram mais de 15 vezes se candidatando. Então, toda vitória, cara, ela é reflexo de várias percas, de várias derrotas, mas ela é reflexo de pessoas que não desistiram. Então, por que você está pensando em desistir da sua própria vida? Continua. Eu vou terminar, prometo. Se você simplesmente entender a mensagem e aplicar na tua vida, não precisa nem ter mover. É só você sair daqui e falar, eu vou mudar. Sabe qual que é a maior tristeza para o pregador e para o pastor? É ver que a sua ovelha ou seu filho na fé está vivendo um retrocesso. E tudo que foi gasto de tempo, de conteúdo bíblico, tudo aquilo que Deus falou com o profeta, tudo aquilo que Deus falou com o altar, foi liberado, mas passa 5 meses, passa uma semana, passa um mês, e você está vivendo do mesmo jeito. Mas quando você entende, você coloca em prática na tua vida e você começa a viver milagres, rompimento, rapaz, o seu testemunho de vida me impulsiona a continuar, me impulsiona um líder, um pastor a continuar. Então me faz um favor, coloque em prática na tua vida, vira essa chave. Um dia você possa olhar e falar, pastor,
Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, mas por causa daquilo que você pregou aquele dia, eu tomei a decisão certa. Então valeu a pena, porque senão a gente vai romper, vai continuar, mas não com alegria, mas com tristeza. Isso é complicado. Então eu vou terminar. Eu quero falar agora sobre Jesus para encerrar. Porque você entendeu que você precisa cuidar da tua casa e tua família. Quando eu olho para as Escrituras, 1 Coríntios 3, versículo 10, olha o que Paulo fala. Segundo a graça que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem como cada um constrói, porque ninguém pode colocar um outro fundamento ali no que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, isso sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então as tuas obras são importantes. As tuas obras desencadeiam o teu destino. A salvação é pela graça, mas as tuas obras, crente, são relevantes, cara. Você está construindo algo. Ou você está construindo, ou você está se autodestruindo. Então construa certo, porque Deus te deu todas as ferramentas e oportunidades. Só que tem um construtor. Esse construtor, ele tem vários nomes nas Escrituras. E cada nome fala de uma faceta de quem ele é, porque ele é o Emanuel, ele é o Jeová Jiré, ele é o filho de Davi, a brilhante estrela da manhã, o El Shaddai, aquele que é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte para a eternidade, líder dos vales. Mas entre tantos nomes, há um nome que passou desapercebido na história. Porque Marcos 6, versículo 3 diz assim, que não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não é este o carpinteiro? Então, Jesus carrega muitos nomes, mas ele também é o carpinteiro. A palavra exata não é o carpinteiro, é o construtor, no hebraico, o construtor. Só que a palavra mais exata ainda, já no grego, na linguagem do Antigo Testamento, não é nem o carpinteiro, nem o construtor, mas é o edificador. Isaías 44, versículo 3. O carpinteiro estende a regra, o debuxa como almagra, o apraina como cepilho, e o debuxa com o compasso, e faz a semelhança de um varão, conforme a formosura de um homem, para se ficar em casa. É o carpinteiro, o construtor. E agora eu quero aplicar no teu coração. Não vai do banheiro agora, porque se você for do banheiro, não tem aplicação da palavra na tua vida e você não vai mijar na calça. Fica tranquilo, nem fazer número 2. Não seja roubado por isso. E agora é a hora que você fica de pé no teu lugar. Dê o meu máximo para tentar te ajudar. Mas se você não se ajudar, não tem nada que eu possa fazer. Sabe por quê? Agora é a hora que você coloca a mão no teu coração. Agora é a hora que o Espírito Santo se mistura com a palavra e ele começa a ministrar dentro de você coisas poderosas. Vamos lá? Sabe por quê? Porque o carpinteiro está batendo na porta do teu coração. E você precisa deixar o carpinteiro construir algo poderoso dentro de você. Mudar você. Porque ele é o edificador. Ele é o construtor. Então agora é a hora em que você sai desse culto, no final do culto. E é mais um culto. E você vai embora para casa vazio, caminho de Emaús. Ou agora é a hora que você fala, cara, eu entendi a mensagem. Cuidar da minha família, cuidar da minha finança, cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente, cuidar das minhas emoções. Só que eu não estou sozinho, porque Jesus é o Emanuel, Deus conosco, mas Ele também é um carpinteiro. Ele quer construir algo na minha vida. Ele quer construir algo juntamente comigo na minha vida. Ele quer construir algo através de mim. Então, nessa hora de você dar oportunidade para o Espírito Santo ministrar teu coração. Então, feche seus olhos.
Tome a tua decisão nesse momento, dentro de tudo que foi pregado nessa noite, nessa unção de mestre. Entrega a sua vida, o seu casamento ao carpinteiro. Saia daqui entendendo que não vai ser fácil, porque não há mágica no reino de Deus. Tem decisão. Você vai sair lá fora e as implicações vão estar lá para você lutar, para você batalhar. Você vai ter que fazer acontecer. Amanhã é sexta, é feriado. Já começa a chegar em casa e tendo uma conversa séria com a tua esposa. De coisas que precisa mudar no teu casamento, teu chamado, teu ministério, com os teus filhos. Enfim, a gente vai adorar o Senhor agora. Mais 5 minutinhos. E você vai sair daqui transformado, se você desejar. Vamos lá, vamos lá. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Agora é a hora que você fala os seus votos, nas asas do teu amor. Agora é a hora que você confessa seus pecados, você toma teu posicionamento, você começa a imaginar o que você vai mudar no dia de amanhã na tua mente, o que você vai mudar em você. Agora é a hora da ministração. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta.
carpinteiro batendo a porta. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Eu vou orar por você. Agora o que eu posso fazer é orar. Eu entreguei a mensagem que o Senhor me incumbiu para essa noite. Eu sei que tem muita gente nessa cidade que precisava ouvir essa palavra. Muita gente dessa casa, dessa igreja que precisa dessa palavra. Só que não depende só de mim. Depende da escolha de cada um. Enfim, eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Não estou falando que vai ser fácil. Amanhã é um dia. E amanhã de manhã você tem que tomar uma decisão de mudança. Eu não falo de perfeição, mas se você tomar uma decisão amanhã, vai ter graça, vai ter presença, vai ter misericórdia do Senhor sobre você. Deus é contigo. Porque para você tomar uma decisão radical de mudar a si mesmo como essa, é uma questão de humildade. Pessoas orgulhosas, elas veem defeito nas pessoas e não nelas mesmas. Pessoas difíceis, elas são resistentes a mudanças porque elas acham que não tem que mudar nada nelas, mas tem que mudar todo mundo, mas menos elas. Enfim, eu quero orar por você. Não acho que não teve poder o culto, teve poder até demais. Então levante sua mão aos céus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o carpinteiro bate a porta do nosso coração. Eu creio que cada um de nós aqui, inclusive eu, nós estamos vivendo um tempo de desconforto, porque o Senhor tem nos desafiado a viver mudanças. E dói mudar, dói ser confrontado para viver uma mudança, dói ser afrontado para viver uma mudança. A gente muitas vezes não quer, a gente quer ficar na zona de conforto. Mas eu te peço, Pai, porque eu sei que é o desejo de cada um aqui, nós estamos em concordância, que a gente possa viver coisas melhores na nossa vida, dentro de nós, através de nós. Pai melhor, uma mãe melhor, um cristão melhor, um diácono melhor, um servo melhor, um obreiro melhor, um cristão melhor. Eu sei que cada um aqui, Senhor, não quer mais, não aguenta mais viver por viver o Evangelho no nível rádio, no nível raso, de qualquer forma. Eu sei que cada um aqui tem um desejo por santidade, tem um desejo por pureza. Nenhum ser humano por si só ele quer viver longe da tua presença. Então a minha intercessão, Senhor, que a gente possa sair daqui nessa noite triste conosco mesmo, uma tristeza que leva a arrependimento, mas decidiram ser uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor, uma pastora melhor, mais firmes, mais posicionados. Então, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu sei que essa palavra não é minha, mas eu quero te agradecer por essa palavra, que essa palavra é tua. E a minha intercessão, Pai, de todo o meu coração, é que cada um dessa casa, cada um que é membro dessa família, Pai, possam ser fortalecidos na tua palavra, Pai. Possam entrar por aquela porta e sair com a resposta que precisa, sair decididos em tomar decisões radicais, seja lá que área for da vida, finanças, saúde, casamento, ministério, serviço ministerial, criação de filhos, porque eu sei que nós podemos. Nós somos muito maiores do que nós imaginamos por dentro, sabe? Deus me deu uma palavra sobre o que é ser uma igreja grande. Uma igreja grande não é uma igreja que numericamente ela está bombando de pessoas. Grande numericamente, mas é uma igreja que as pessoas são grandes por dentro. Grandes por dentro. Eu falo isso porque a gente vai ter a inauguração do Bola de Neve Rio Preto. Glória a Deus pelo pastor Avelino, mas o que o pastor Avelino está colhendo
É um trabalho de 10 anos que o pastor Jair, de sementinha, porque eu passei muita coisa com ele. Eu também tenho parte naquele legado, e muita gente tem. Então eu acho que o pastor Avelino não vai ser ingênuo de achar que é ele, que a pastora Aline que chegou, que eles estão trazendo algo. Não, cara. É tudo um plantio que o pastor Jair gerou no coração de cada vida, que a pastora Fabi gerou no coração de cada vida, que os presbíteros daquela casa, eu já fui presbítero naquela casa que foi gerado, cara, porque foi muita história, foi muita coisa vivida. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de que a minha maior colheita como igreja aqui, que eu não sei se vai ser comigo, que essa igreja vai transbordar, vai romper para 1000 membros, que a minha maior colheita seja você ser um homem forte, uma mulher forte, um presbítero forte, um diácono forte, uma pessoa forte. Que essa seja a minha missão, gerar em você garra, ousadia, resiliência, intrepidez, porque essa é uma igreja forte, cara. É uma igreja que resiste a tempestade. É uma igreja que vive a palavra. É uma igreja que não negocia valores e princípios. É uma igreja que caminha em santidade. Então, que você possa ser essa igreja grande por dentro, alguém forte por dentro, um crente forte por dentro, um crente posicionado no Senhor. Que esse seja o nosso legado, uma casa firme na presença de Deus. Amém? Então, vai nessa paz. Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo culto, se Deus quiser.